Então, vamos lá. Vamos falar da ecocardiografia sob estresse. A ecocardiografia sob estresse, ela nasceu no ano de 98, 97, e ela foi introduzida na literatura, na ciência, por um italiano chamado Eugênio Picano. E ele juntou-se com o pessoal americano, brasileiro, e começaram a pesquisar. Eram rapazes de 27, 28 anos, que começou a querer investigar a isquemia miocárdica. Então, ela começou para a investigação de coronariopatia. Hoje já tem outras indicações. Vocês lembram daquela aula de doutora Milena, né, que ela falava do teste ergométrico para procurar o quê? Isquemia miocárdica, certo? Só que com o teste ergométrico e a ergospirometria da doutora Milena, você tem o quê? A informação eletrocardiográfica da isquemia miocárdica. E essa informação eletrocardiográfica da isquemia miocárdica é uma avaliação funcional do miocárdio, certo? Observou-se no decorrer das décadas que essa avaliação eletrocardiográfica era uma avaliação que deixava a desejar. Por quê? Porque existiam muitos falsos positivos e muitos falsos negativos. E aí, Eugênio Picano e os outros investigadores começaram a querer o quê? Agregar as informações da eletrocardiografia com as informações da ecocardiografia, ou seja, da imagem miocárdica, como exame funcional para a avaliação da isquemia miocárdica. Vocês são alunos, se são jovens, é bom a gente deixar bem claro que existem os exames funcionais para você avaliar a isquemia, que é os exames da doutora Milena, o teste ergométrico, a ergospirometria. Existe a ecocardiografia, que é um exame funcional. E existe a ressonância magnética também para ver a isquemia miocárdica, que é um exame funcional. Assim como a cintilografia do miocárdio. E existem os exames anatômicos. Os exames anatômicos é o cateterismo cardíaco, que vai ver o quê? A anatomia da coronária e a angiotomografia das coronárias, que é outro exame anatômico, que é o mais atual, o mais recente. Então, dando sequência a esse raciocínio, que uma coisa é exame funcional e outra coisa é exame anatômico, vamos à cardiografia sobre estresse em coronariopatia. Toda vez que a gente vai falar de exame de estresse, seja ele de imagem ou eletrocardiográfica, a gente tem que lembrar das vias de isquemia. A via de isquemia mais comum é a estenose coronária. Essa estenose ocorre através de quê? Das placas coronarianas. E isso aí vai haver uma dificuldade do equilíbrio oferta-consumo de oxigênio. Se você tiver uma placa na coronária, aquele músculo irrigado pela coronária vai sofrer uma isquemia. Se você tiver hipertrofia, por outro lado, e não tiver nada a ver com placa de coronária, mas se você hipertrofiar o miocárdio, como a doutora Stephanie mostrou na hipertensão arterial, você vai aumentar o consumo de O2, porque você aumentou o músculo cardíaco. Ou se você tiver uma doença da microcirculação, também vai aumentar essa circulação, esse consumo de oxigênio. Vejam que esse Eugênio Picano começou a estudar isso muito jovem, e mostrando essas vias de isquemia. Essa cascata isquêmica, vocês nunca esqueçam que isso vai servir para vocês o resto da vida de vocês. A cascata isquêmica foi estudada por esse pesquisador em 1978 e ainda hoje nós estamos nessa hora da noite falando sobre ela. Então, a cascata isquêmica sempre vai estar presente. O que é cascata isquêmica? É uma sequência temporal dos eventos isquêmicos. Toda vez que existe uma heterogeneidade de perfusão, que é a quantidade de oxigênio que está chegando no músculo cardíaco, não é o suficiente para irrigar o músculo, porque está havendo um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio que está se dando ao músculo e o consumo dele. Essa heterogeneidade de perfusão vai desencadear essa cascata. Essa cascata, ela vai partir da alteração metabólica até chegar na dor precordial lá em cima. Antes do paciente sentir a dor, vai acontecer várias coisas, vários fenômenos no miocárdio, a partir da disfunção diastólica, a dissinergia regional, que vai ser o quê? Diagnosticada pela ecocardiografia. Depois vem o quê? As mudanças no eletro lá da doutora Milena. E, por último, a dor precordial. Vocês observem que a alteração ecocardiográfica ocorre antes do eletro. Então, você pode ter um eletro normal
já com miocárdio, mostrando a isquemia miocárdica através da ecocardiografia. Essa aí é uma cascata isquêmica microvascular, que a gente chama de cascata isquêmica alternativa, que é a alteração que ocorre primeiro, alterações dieléticas inversa. Nesse caso, o paciente não é por doença obstrutiva coronariana, e sim por doença microvascular, que a gente chama de síndrome X. Bom, então tem diferentes tipos de cascata isquêmica, que é a cascata isquêmica clássica e alternativa, com modelos clínicos diferentes. O que chama a atenção é que todas têm uma reserva coronária diminuída. E você pode ter na anatomia das coronárias epicárdica, na reserva clássica, anatomia alterada por estenose, por placa ou por SPAR. Mas é na alternativa, na hipertrofia ventricular, na doença microvascular, a anatomia da coronária é normal. É por isso que justifica, muitas vezes, a gente falar que o paciente tem uma isquemia miocárdica no ecoestresse e o cateterismo vem como os coronárias normais. Então, fatores que influenciam essa acurácia diagnóstica, eu falei o que no começo? Eu falei que as imagens, os exames de imagem para procurar isquemia miocárdica é um exame funcional. Por quê? Porque ele apareceu, porque os exames eletrocardiográficos davam muito falsos positivos e falsos negativos. E agora eu vou falar a vocês da acurácia diagnóstica. Eu deixo claro também que nosso exame de ecocardiografia sob estresse também tem falsos positivos, também tem falsos negativos. E esses fatores que influenciam essa acurácia diagnóstica, quais são? A população do paciente que está na sua frente, que você vai estudar, as modalidades de estresse que existem, os critérios de interpretação e a qualidade da imagem. Então, são fatores que vão influenciar na acurácia diagnóstica, para que a gente não dê exames falsos positivos nem falsos negativos. Então, as condições da população de paciente vai depender do tipo de doença, cicatriz, de internação, de remédio que o paciente esteja tomando, de bloqueio de ramo, de miocardite, e outras condições extrínsecas, são das pressões sistólicas no VE, tracionamento, sobrecarga do VD, pacientes já operados do coração. Então, isso tudo são condições locais e condições extrínsecas e intrínsecas que podem mexer na acurácia diagnóstica. As modalidades do estresse, como a Stephanie já tinha ouvido falar, existe modalidade de estresse com esforço, que é o de exercício físico, e com drogas farmacológicas. Existe a dobutamina, a arbutamina, marca-passo transesofágico também que se usa, e o mecanismo de roubo de fluxo que se usa também na cintilografia e também na ressonância magnética, que é o dipiridamol e adenosina. Na prática clínica, a ecocardiografia sob estresse físico usa duas coisas, o exercício físico e a dobutamina, tá? Porém, o esforço físico é um editor de primeira escolha para a ecocardiografia sob estresse em indivíduos com capacidade de exercício físico preservada. Se você tiver um paciente que consiga fazer uma atividade física numa esteira, numa bicicleta, você não vai injetar droga nele, para acelerar o coração dele, para ver se ele tem isquemia. Você só vai usar indutor farmacológico se esse paciente não conseguir se exercitar. Vejam vocês que eu estou nesses primeiros slides contando a história da ecocardiografia, do nascimento dela, como eu falei para vocês. De 97 e 98, ela estava nascendo. E aí eu estou explicando para vocês no primeiro slide todo o mecanismo do começo. Depois eu vou passar uma parte dos slides mais rapidamente, que são trabalhos que até a Stephanie participou. E do final da aula, do meio para o final da aula, eu vou colocar referências mais atuais, de 2000, de 2020, bem atuais. Então, eu estou começando, fazendo um histórico para vocês entenderem como é que essa coisa andou nos últimos 20 anos, depois que nasceu a ecocardiografia sob estresse. Então, vejam só, se vocês me perguntarem qual dessas formas de estressar o paciente é a mais eficaz, eu vou ter que responder que a mais eficaz é quem aumenta mais o consumo de oxigênio pelo miocárdio. E esse consumo de oxigênio pelo miocárdio é um exame provocativo. Eu tenho que provocar através de quê? Aumentar o inotropismo, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Quem mais faz isso? Quem melhor faz isso é o exercício físico. Então, não tem nenhuma droga, nenhum marca-passo que provoque mais o coração do paciente do que o exercício físico. Então, é nossa escolha
estressar o paciente com exercício físico, a não ser que ele tenha capacidade física ruim, que ele chegue numa cadeira de roda, ou em alguns casos que a gente precisa estudar a viabilidade, que eu vou falar mais longe, que a viabilidade a gente não faz com exercício físico, e sim a gente faz com dopamina. Então, isso aí é para passar rapidinho, mostrando a sensibilidade e a especificidade dos autores que estudaram esforço físico na esteira. Eu sou uma defensora do estresse físico, então nós temos hoje a maior experiência do país com isso, porque desde o início que a gente deu uma ênfase no trabalho com exercício físico aqui em Sergipe. E o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, teve dificuldade de dar ênfase no exercício físico, por uma questão mais estrutural dos serviços, que as esteiras ergométricas não trabalhavam junto com os ecocardiógrafos. E cada serviço tinha um ecocardiógrafo separado da esteira. E é o nosso serviço aqui. Sempre tivemos a facilidade de juntar o ecocardiógrafo à esteira ergométrica. Por isso que nosso serviço cresceu mais do que o pessoal do Sul, do Sudeste, do Nordeste todo. Tá? Por causa da facilidade logística que a gente encontrou em Sergipe de juntar a esteira ergométrica com o ecocardiógrafo, coisa que não foi fácil em outros estados. Então, vamos lá. O estresse físico, você tem a esteira ergométrica, que obtém as imagens logo após o esforço, e a bicicleta ergométrica, que obtém as imagens durante a pedalada. Eles têm baixo custo, resultado imediato, baixo risco. A desvantagem é o que? A limitação física do paciente, o tempo de aquisição de imagem que é maior e interferência respiratória na imagem. Então, aí eu era bem mais jovem, tá vendo? E comecei a implementar aí na esteira e na bicicleta. Veja a Stephanie, essa esteirazinha antiga, como era feinha, né? E até a nossa sala lá também era uma sala mais rústica. E o aparelho era o HP 5500, que hoje não existe mais esse aparelho. Nossa, era no São Lucas isso aí, doutora? Foi no São Lucas. Ai, que legal. Eram 5.500 aí, tá vendo ele aí? E você viu uma televisão em cima do aparelho que eu montei. Eu montava a televisão para gravar os vídeos, porque não tinha pendrive, não existia essas coisas. Eu botei uma televisão e gravava os vídeos. Que legal. Minha casa tinha um quarto cheio de vídeo. Viu? E aí eu implementei na bicicleta e na esteira. Bom, agora eu vou passar rapidamente, só para vocês terem conhecimento que existe a dobutamina também, e que a pessoa faz o eco em repouso, e a enfermagem monta uma bomba de infusão com dobutamina, e a cada 3, 6 minutos, 9 minutos, 12 minutos, vai aumentando a dose de dobutamina, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a contratilidade e o consumo de O2, e injetando a tropina, para quê? Para aumentar mais a frequência cardíaca. Mas é um exame muito mais trabalhoso, que o paciente tem que ter oxímetro de pulso, tem que ter metoprolol, para depois de terminar o exame, você fazer, injetar e desacelerar o paciente, senão começa a incomodar o paciente, um monte de droga, deixando ele muito acelerado. Então, quando termina, você também precisa do metoprolol, que é um beta-bloqueador, para fazer cair a frequência cardíaca. Então, mas a dobutamina, ela é feita em várias cidades, né, em vários estados do nosso país. E a guerra das estrelas, na época, era você dizer quem era melhor, a vantagem do ecoestresse ou a cintilografia. E o ecoestresse foi ganhar muito espaço. Por quê? Porque ele é de fácil realização, baixo índice de complicação, fácil e rápida avaliação da função do VR. Você também estuda viabilidade e isquemia miocárdica, apresenta uma sensibilidade semelhante à cintilografia, que é um exame que tem medicina nuclear, você dá material radionuclídeo, né, na cintilografia, e o custo é muito alto. Então, terminou que o ecoestresse tomou um espaço muito maior no mundo inteiro, principalmente na Europa. A Europa, praticamente, a cintilografia foi desaparecendo.